A Cazé TV está sendo investigada pelo Ministério Público por causa de propaganda das apostas. E aí você me pergunta, mas Júlio, todo lugar na televisão está fazendo propaganda de apostas, por que só a Cazé TV está sendo investigada? Bom, o Ministério Público está alegando o seguinte: em alguns jogos, durante a transmissão, as pessoas que estão trabalhando ali no jogo estão fazendo simulações de apostas e dizendo mais ou menos assim, olha só, de acordo com essa cotação dessa determinada casa, essa aposta aqui é quase certo de bater, ignorando totalmente o fato de que nas apostas não existe certeza de nada. Por mais que exista favorito, por mais que você estude ali os times, não se tem certeza se uma aposta vai ser vitoriosa ou não. E o Ministério Público está dizendo que os comentaristas ali estão sendo irresponsáveis e que você tem que deixar as pessoas cientes que nas apostas existe sempre a possibilidade do ganho e existe também a possibilidade da perda. Não se tem certeza de nada quando você coloca o seu dinheiro numa casa de apostas e faz ali o seu palpite, faz ali o seu jogo. Bom, quanto à propaganda das apostas na Cazé TV, tá uma loucura. É propaganda de aposta toda hora durante a transmissão dos jogos, nos comerciais, é uma coisa de louco. Para quem tem problema com o jogo e estiver assistindo pela Cazé TV, é complicado, porque ali é gatilho para você apostar toda hora. Não só pelos comentários da galera que está trabalhando na transmissão, como pela própria Copa do Mundo, pelo evento Copa do Mundo, que é um evento muito legal, onde tem jogo todo dia, tem lá um mundo de seleções jogando uma contra as outras, e para quem gosta de futebol é um prato cheio, ou para você começar nesse mundo das apostas, ou para você que já está no meio ali e tem problemas com o jogo, você aí se entrega de corpo e alma para o vício. Lembrando que, por causa desse evento Copa do Mundo, muita gente acaba assistindo os jogos justamente pelo evento ser divertido. E muita gente que está assistindo aos jogos não tem ciência como funciona as casas de apostas. E a partir do momento que você está ali assistindo a transmissão e uma pessoa fala para você, olha só, se você colocar R$ 10 nessa aposta aqui, numa cotação de 4,0, você vai ganhar R$ 40. E olha, isso aqui é muito difícil de não bater. Isso pode influenciar muitas pessoas a colocar o seu dinheiro lá e, se a aposta não der certo, perder esse valor e ficar extremamente revoltado com esse universo. Sem falar que a cada vez que você aposta, sempre existe, por mínima que seja, sempre existe a possibilidade do vício. E esse vício ele sempre pode escalonar. Em inúmeros casos em que a pessoa começa ali na curiosidade apostando, nas primeiras tentativas ali, né, de apostar, de fazer o seu palpite, de colocar ali pouco dinheiro para apostar, elas acabam se viciando. Ou então, elas acabam migrando para uma modalidade muito pior, que é o cassino online. Muita gente começou a apostar nas apostas esportivas e em futebol, acabou tomando gosto pela coisa, e quando eu falo gosto pela coisa, a dopamina começou a agir pedindo mais e mais sensações ali jogando, e a pessoa migra então para o cassino online. Aí ela vai jogar tigrinho, vai jogar aviator, vai jogar aqueles jogos de roleta e etc. E aí é só ladeira abaixo. Então, nesse período de Copa, é muito perigoso esse contato das pessoas que não fazem nem ideia de como funcionam a casa de apostas com essas propagandas, que muitas delas são muito agressivas de verdade, e é a toda hora, em todo momento da transmissão, você está recebendo ali propaganda de bet, e as propagandas sempre são as pessoas rindo, se divertindo, alto astral, sempre se mostra o lado bom das apostas. E sempre se falando muito na tal responsabilidade, aposte com responsabilidade. Quando, na verdade, eu não consigo enxergar esse ato
como responsável. É claro que essa é a minha opinião. A gente vive num país onde está liberado fazer propaganda de apostas. Agora estão começando a repensar como essas propagandas estão sendo feitas, tanto é que a Cazé TV está sendo investigada pelo Ministério Público. Estão repensando, porque mais de 700 mil pessoas pediram para aquela ferramenta de autoexclusão do governo, para que os seus CPFs fossem bloqueados por conta de vício em apostas, por conta de perdas significativas de dinheiro, perda de mente, perda de emocional, muita gente perdendo tudo para as apostas. E nessa época de Copa do Mundo, o que você mais vê em tudo que é lugar é justamente as propagandas. O problema é que o modo como essas propagandas são feitas, elas atacam de forma muito contundente ali a sua mente para te fazer acreditar que é possível você, com pouco dinheiro, ganhar uma quantidade legal ali, financeiramente falando. E elas atacam também o seu emocional, de você apostar na seleção que você gosta, na seleção que você acompanha. E a gente sabe que essa entrada no mundo das apostas, ela pode ser tranquila, pode ser divertida, as pessoas podem encarar isso como algo ali para ficar no entretenimento, para ficar na diversão. Mas a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, as pessoas entram para esse mundo e não conseguem sair, justamente porque no seu cérebro existe a propensão ao vício, onde a dopamina age, você quer sentir aquela sensação da primeira aposta novamente, aí você aposta de novo, e independente se você estiver ganhando ou perdendo, você só quer sentir a sensação ali do apostar. Muita gente se prende ao quase ganho. Muita gente não consegue sair porque está quase ganhando. Caramba, faltou um gol para bater. Nossa, faltou um cartão amarelo, faltou um escanteio. Poxa, faltou um chute no gol. Mas na próxima vai. A pessoa continua apostando ali e vai perdendo dinheiro. E a gente sabe que se fosse só o dinheiro sendo perdido, era tranquilo. Mas infelizmente não é só dinheiro que a gente perde quando a gente entra para esse mundo das apostas. A gente perde o nosso mental, a gente perde o nosso emocional, e aí é ladeira abaixo, porque a gente, para manter esse vício ativo, para manter essa vontade de jogar ativa, a gente começa a caçar dinheiro da onde a gente não tem. E aí pedir dinheiro emprestado para amigo, pedir empréstimo para banco. E aí quando se esgotam todas as possibilidades, tem gente que vai apelar para agiota. E quando vê, já está no fundo do poço, porque vai tudo acumulando de forma muito rápida, de forma muito repentina. E quando você vê, infelizmente, não tem muita saída. E as pessoas ficam desesperadas. Por isso que nesse período de Copa é muito importante quem tem problema com o jogo, quem tem problemas com apostas, meio que se isolar, sabe? Meio que não assistir muito os jogos, se isolar ali das casas de apostas, se possível, das redes sociais que também estão sendo bombardeadas com propaganda de aposta para tudo que é lugar. É Instagram, é Facebook, é YouTube, tá uma loucura. Quem tem problema com apostas, quem tem problema com o jogo, tá passando por apuros. Tá passando por situações difíceis, complicadas, é gatilho toda hora e vem a vontade de apostar. Mesmo quem está muito tempo longe das apostas, que é o meu caso, tá passando por problemas aí, porque são muitas propagandas, uma atrás da outra, e sempre dizendo que apostar é legal, que você tem que jogar com responsabilidade. Mas nas propagandas das apostas está todo mundo sorrindo, se divertindo, como se fosse algo extraordinário apostar, ignorando totalmente os casos de vício, os casos de pessoas que estão sendo destruídas por conta desse vício em apostas, desse vício em apostas esportivas, em cassino online. Tudo isso parece que é ignorado quando você vê a propaganda. Todo mundo feliz, sorridente, mostrando o celular, mostrando a bet, mostrando ali a cotação da odd. E tudo é ignorado. As perdas são ignoradas, né? A solidão, né?
o afastamento dos familiares, todos os problemas que acontecem após você entrar para esse mundo, que é o mundo das apostas, quando você se vicia, tudo isso é ignorado pela propaganda. Então, se você tem problema com jogo, se você tem problemas com apostas, se isole nesse período de Copa. Tá muito perigoso você ficar assistindo as transmissões, principalmente na Cazé TV, onde as propagandas lá, elas são muito pesadas e é uma atrás da outra. E quando eu digo pesadas, não necessariamente a mensagem ali da casa de apostas, ela te induz a apostar, mas como é uma propaganda atrás da outra, isso vai mexendo com a sua cabeça, se você já tem esse problema com o jogo. E é gatilho para você sofrer recaída, é gatilho para se você já está apostando, para você colocar mais dinheiro. E aí é bola de neve, as coisas só vão piorando, as dívidas só vão aumentando, a vontade de jogar só vai aumentando, e aí você não vê mais limite para nada, você não vê limite para colocar dinheiro, você não vê limite para parar, e aí é fundo do poço certamente. Então, muito cuidado com essas propagandas, principalmente na internet, nas redes sociais, porque vamos lembrar que por mais que exista os mecanismos para você se livrar das propagandas das apostas das casas legais, existem as casas chinesas, que são ilegais e a propaganda delas são muito piores, que aí eles dão quase certeza que você vai colocar o seu dinheiro ali e vai ser pouquinho dinheiro que você vai colocar e você vai ganhar muito. E a gente sabe que isso é mentiroso, que isso é ilusório, que é justamente para fisgar você, que já tem uma propensão para o vício, e para você perder tudo que você tem.